objetivo dessa aula é apresentar para vocês o MS Project. Para isso, a gente vai trabalhar com o inicial dele. Nós vamos apresentar aqui a tela inicial. Aqui nós vemos uma série de templates para poder ajudar vocês na hora de executar ou mesmo de fazer um orçamento ou ainda gerenciar as metodologias Agile para auxiliar vocês durante a execução. Para isso a gente vai abrir um arquivo em branco e aqui a gente anota que as tarefas estão sendo criadas no modo agendado manualmente. Aqui embaixo, quando nós clicamos, nós podemos fazer a entrada com novas tarefas dentro da entrada de dados, dentro da barra de entrada de dados, e iniciamos aqui com a faixa de opções, falando a respeito do agendamento automático e do agendamento manual. Aqui embaixo também nós podemos agendar manualmente ou ainda agendar automaticamente. Setinha para baixo, a gente pode selecionar qualquer uma das duas opções. Podemos ainda fazer o agendamento através da entrada de dados, colocando as datas setinha para baixo, para cima, nós indicamos a duração da atividade. Colocamos o nome da atividade. Quando agendamos automaticamente, e a gente vem aqui no calendário, nós podemos indicar a data que a atividade vai começar e o término que a atividade deve terminar. E aqui vocês vão observar que o próprio software faz esse cálculo e já indica que a tarefa possui uma restrição. Ali naquele izinho nós indicamos as informações. Ainda no Project nós podemos verificar a forma como nós entramos através da barra de visões, entramos com os dados. Ou ainda observamos o desempenho do nosso projeto. Tem vários modos de exibição, formas que vocês podem entrar com os dados, acompanhar, trabalhar com o calendário, com a guia calendário, diagrama de rede, quais as instruções entre uma atividade e outra, formulário, ou ainda o Gantt de controle. No Gantt de controle, vocês vão observar que tem aqui a atividade, qual foi o desempenho dessa atividade, o andamento dessa atividade. Na entrada de dados, nós notamos que nós temos o escopo, que é o objetivo dessa nossa atividade, mostrar o escopo, né? Gestão de escopo. Como que eu posso entrar com as atividades, bem como com as durações dessas atividades, o início da atividade, o término da atividade, e ainda suas predecessoras, que são o encadeamento dessas tarefas, nome dos recursos, pedreiro, marceneiro, entre outros. A atividade, eu posso colocar uma coluna também, como por exemplo, a porcentagem concluída. Eu posso deixar essa coluna exibida ou não, depende de como eu quero trabalhar com a entrada de dados. Aqui eu posso, botão da direita, ocultar a coluna. Eu não vou excluí-la, mas eu posso ocultar a coluna. E entrar com os meus dados. Para que a gente possa iniciar nossa primeira atividade, eu vou fazer o seguinte, eu vou eliminar essa linha, botão da direita, excluir tarefa, a linha foi excluída, e eu vou começar a colocar as tarefas. Eu vou iniciar com todos os projetos já definidos anteriormente, com as linhas, todas elas definidas. Vou colocar o agendamento automático. Note que eu entrei com todos os dados já previamente. Se eu coloco manualmente, eu posso indicar como que eu quero que as novas tarefas elas sejam agendadas. Aqui, para destacar para vocês, eu tenho a botão tarefa de recuo. Recuo para a direita indica que eu tenho uma dependência de relação. Essa guiazinha tarefa, ela é extremamente importante na hora de fazer o encadeamento das atividades, que podem ser conhecidas como pacote de atividades, milestones ou fases. Eu posso trabalhar com cada uma dessas fases, indicando quem depende e a sua interdependência do pacote de serviços. Aqui, eu tenho que colocar a calha também, que faz parte da minha cobertura. Botão da direita, seleciono a atividade e tarefa de recuo para a direita. Então, eu posso trabalhar com elas indicando quais são os pacotes de serviços e como que elas se relacionam. Acabamentos. Depois que eu já entrei com as informações, vou salvar o meu projeto, guia salvar como,
vou salvar na área de trabalho, vou escolher um nome para o meu projeto. Aqui eu vou colocar como construção de uma casa. Construção de uma casa. Esse exercício eu retirei do livro do Maurício Bernardes e da Geisa Oliveira. É o Project 2013, falando a respeito do desenvolvimento de projetos. Aqui eu já tenho o nome do projeto, vou na guia formato para apresentar o resumo do projeto, que é propriamente o nome do projeto. Observe que agora eu tenho a construção de uma casa, que é o próprio nome do projeto. Quando eu vou na guia formato número de estrutura de tópicos, eu coloco aqui as atividades que e a sua interdependência. Por exemplo, eu posso colocar como uma itemização e eu indico que, por enquanto, veja, todo mundo está com 1 dia de execução. Então, a duração total do projeto, 1 dia. Vou iniciar colocando a quantidade de dias para execução de cada uma das atividades. Vocês vão observar que na barra de acumulação, ela já mostra a quantidade de dias. Então, para desenvolver os projetos, 10 dias, instalação do canteiro, 3 dias, vou executar as escavações, vai levar mais 3 dias, e vou indicando as datas conforme vão sendo discutido o projeto e a iniciação de cada uma das atividades. Executar fundações, 7 dias. Por enquanto, a quantidade maior de dias, agora, 12 dias. Vocês verificam que ela vai lá na acumulação e ele já apresenta para você a quantidade de dias. Instalações elétricas, 10 dias. Hidráulica, mais 10 dias. O total de dias, assim, para a conclusão desse projeto, então, seria o total de 12 dias. Então, ele acumula 12 dias total para a execução do projeto. Todas as atividades com término e início, todas elas iniciando junto, e eu tenho aqui a minha quantidade já de dias estabelecidos. Então, para a gestão de escopo, é importante lembrar que eu tenho a atividade, a quantidade e dia dessa atividade e a demanda de tempo e a quantidade de tempo, consumo de tempo que ela vai levar. Vou colocar aqui as louças como sendo 2 dias cada uma delas, metais 2 dias, e vou começar com a minha quantidade de datas aqui para fazer o levantamento. 0 dia de consumo, no caso de comprar louça, vocês vão observar que ele já põe como se fosse um marco, uma atividade marco. As atividades marco são por conta no caso do Project, elas têm 0 dia de consumo. Então, elas são datas que eu posso marcar como dias de entrega ou data final do projeto. A predecessora, eu vou colocar como sendo uma atividade que depende da outra. Por exemplo, para desenvolver complementares, eu tenho que ter a linha 2, que é desenvolver o projeto arquitetônico pronta. E vou encadeando as ideias conforme já foi discutido no planejamento. Eu posso indicar que a linha 3, término e início, mais, aqui no caso de instalação do canteiro, mais 30 dias, ela vai ter a sua execução. Para executar as escavações, eu preciso que a linha 4, que é a instalação do canteiro, esteja pronta. E para executar as fundações, eu preciso que a linha 6, as escavações, elas estejam prontas para começar a fazer as fundações. Ou seja, 1 dia antes, isso já tem que estar pronto para eu começar a fazer a execução das fundações. As predecessoras, elas são discutidas com uma equipe de projetos. Essa equipe define como que pode iniciar, quando pode começar a colocar os implementos, ou ainda os insumos, ou ainda a mão de obra para poder fazer uma execução. Se eu coloco uma predecessora como ela mesma, vocês vão notar que ela vai reclamar. Então, essa ideia eu tenho que ter clara na hora de começar a montar o projeto. Então, uma predecessora não pode ser ela mesma. Vou trocar aqui, vou colocar a linha 10 para fazer a interna. Eu preciso que a alvenaria, a fundação esteja pronta e a execução da externa seja a sua a sua efetiva execução seguinte, desculpem. Aqui as instalações elétricas e sanitárias vão depender
linha 19, eu posso colocar uma linha futura aqui na instalação elétrica e hidráulica. Quando eu quero dizer que 2 ou mais linhas ou atividades estejam juntas, eu ponho ponto e vírgula. Então, vou colocando as atividades como se fosse um encadeamento dessas sucessões ou ainda predecessões de uma atividade e outra. A linha 19, portanto, é o telhamento. Para eu poder fazer o revestimento interno e externo, eu preciso que o telhamento ele esteja pronto. E aqui as ideias vão surgindo conforme vocês vão discutindo no projeto de vocês. Para poder fazer as calhas, eu vou precisar que a atividade 19 também esteja pronta, que é o telhamento. Preciso que o telhamento já esteja concluído. Aqui em louças, eu posso colocar as atividades 19, telhamento também pronto, a atividade do telhamento pronto, e metais eu posso colocar aqui como se fosse a atividade 22, que é a instalação das portas. Vou colocar aqui metais, término, elas vão terminar juntas. Eu vou dizer que a atividade 22 e a atividade 25 vão terminar juntas, por isso eu indico 22TT, término, elas terminam juntas. Bom, agora que eu já detalhei o escopo, fizemos o levantamento, colocamos os prazos, o escopo determina também a quantidade de prazos. Aqui eu vou colocar aqui 15 TI menos 2 dias, ou seja, ela tem que ter terminado 2 dias antes da linha 15. Aí vou subir aqui, vou colocar as minhas atividades e vou verificar, olha, aqui eu já tenho 116 dias de duração para o projeto. Aqui eu já defini data, defini escopo, fiz todas as atividades que levantei todas as informações pertinentes na entrada de dados, o início e término de cada uma das atividades. E determinei quanto de consumo de dias cada uma delas tem. Olha só. Aqui está feito o nosso gerenciamento do escopo, já através das atividades discutidas, e eu vou ensinar para vocês agora como que eu posso fazer uma atividade recorrente. Por exemplo, eu quero fazer com que essa atividade, a porta, ela seja uma atividade recorrente. Ela vai acontecer várias vezes. A tarefa, na guia tarefa, eu vou lá em tarefa periódica, e lá em tarefa periódica, poderia ser, por exemplo, o pagamento de um fornecedor, poderia ser uma atividade que acontece com uma certa periodicidade. Esse período é definido durante o momento em que você sabe que essa atividade vai acontecer. Então, eu defino se ela vai acontecer diariamente, semanalmente, mensalmente ou até anualmente. Se ela vai acontecer em período de dias corridos ou ainda em dias úteis. Aqui eu vou colocar que ela acontece diariamente, todos os dias, independente se é dia útil ou não. Vou dizer que ela começa numa segunda-feira e ela vai terminar após, vou colocar que termina após 6 ocorrências. Então, é a instalação de 6 portas. Vou dizer que ela respeita o calendário padrão, mas que ela pode terminar, por exemplo, um dia não útil, que é sábado, nesse caso. Vou colocar como padrão, termina após 6 ocorrências, dou OK. Você vai ver que o projeto já te avisa, olha, essa tarefa vai ser executada durante o período de folga, tudo bem? Caso contrário, se você disser que não, você empurra mais um dia. Então, ela vai começar numa segunda, vai estar com todas as datas de consumo de um dia, e eu tenho aqui a minha atividade periódica apresentada para vocês. Aqui no gráfico de Gantt, eu posso mostrar como que fica dentro desse gráfico de barras a evolução das atividades, como que o nosso cronograma pode ser montado através da nossa gestão de escopo. Eu posso adicionar também isso aqui, a linha do tempo. Posso colocar todas as atividades na linha do tempo e indicar que a data de 116 dias foi executada. Por enquanto, nós vamos parar por aqui e vamos estabelecer que esse é o nosso escopo.